E aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Mas, enfim, vê bem. Esse vai ser a última aula assíncrona da gente, tá? Eu vou tentar nesse vídeo dar conta do máximo de assuntos possíveis para terminar a ementa de História 3. E depois disso, a gente dá continuidade à nossa proposta de avaliação, tá? Depois dessa semana, vocês vão ter um prazo para fazer as últimas perguntas do questionário, que são referentes à aula de hoje e a da semana passada, porque o louco aqui esqueceu, né? E lá para o dia 20, mais ou menos, de outubro, eu já pretendo disponibilizar para vocês esse questionário para a gente encerrar de vez o período, beleza? E se por acaso o questionário, com as perguntas de vocês, ficar pequeno, incompleto e tal, aí eu também coloco umas perguntinhas minhas, beleza? Mas, enfim, vamos dar continuidade, então, ao que a gente estava estudando semana passada, que foi o processo de colonização no Brasil, né? A gente estava falando, a gente estava vendo que entre 1500 e 1530, Portugal não demonstrou muito interesse em efetivamente colonizar o Brasil, sendo que por alguns fatores, a partir de 1530, esse jogo virou, né, e a colonização efetiva começou, né? Então a gente vai ver alguns aspectos agora da montagem desse aparelho burocrático, dessa administração colonial no Brasil, né? Que a partir do momento que o Brasil é colonizado, existe todo um aparato administrativo, burocrático, jurídico para administrar a colônia. Não era só mandar gente, né? Era mandar gente e mandar instituições de administração e de controle, beleza? Bom, então eu vou começar aqui a projetar, tá? Bom, vamos lá então, né? Vejam bem. O que garante mesmo o funcionamento da colonização, né? A relação entre metrópole e colônia, ou seja, no caso, entre Portugal e Brasil, é o chamado Pacto Colonial, né? Esse pacto colonial é um nome, é um conceito dado pelos historiadores que estudaram o Brasil colonial e a colonização portuguesa. Mas não é um pacto, digamos assim, assinado entre colonos e metrópole, entre as pessoas daquela época, tá? É um conceito para definir o tipo de colonização que o Brasil teve, tá? E as práticas que efetivaram essa colonização. Então, o pacto colonial é um conceito que diz respeito a como era a relação entre metrópole e colônia, entre Brasil e Portugal. Basicamente, uma relação de obrigações, né? O sentido da colonização nesse período, a partir do século XVIII até o século XIX, é que a colônia deveria fornecer o máximo de riquezas possíveis à sua metrópole. Né? A colonização é um tipo de atividade mercantilista para o enriquecimento e sustento das monarquias, nesse caso a monarquia portuguesa. Tá? Então, esse pacto colonial, né, essa colonização, gerava dinheiro, riqueza, gerava lucro, né, fortalecendo assim o Estado e a própria burguesia portuguesa. Né? Como? Como é que o Estado se fortalecia com a colônia? Primeiro, porque ao Estado cabia a cobrança de impostos. Né? Vários e vários e vários e vários impostos foram criados aqui no Brasil, né, que os colonos deveriam pagar à metrópole. Imposto sobre açúcar, sobre pau-brasil, sobre mercadoria, sobre roupa, enfim, várias tributações. Para você ter ideia, tinha até um imposto aqui, que foi criado no século XVII, né, que era o dote da rainha, o imposto do dote da rainha, que era para pagar o casamento da rainha portuguesa. Então, tudo era tributado. Né? Para tudo existia uma tributação, a taxação ou o imposto. Né? Além disso, existia um monopólio da coroa portuguesa no grande comércio com a colônia. Ou seja, era a coroa que controlava o comércio do pau-brasil, que controlava o comércio, a produção e o comércio da cana-de-açúcar, etc. Então, assim, a coroa portuguesa ia se beneficiando da colonização. Né? Lembrando que semana passada a gente falava, né,
que o pau-brasil teve muita importância por conta da sua tinta vermelha, né? E a cana-de-açúcar e o açúcar produzido aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste e no litoral de São Paulo, era um produto extremamente bem aceito no mercado europeu, que estava passando por uma série de transformações nos hábitos alimentares da gastronomia, né? Acho que eu falei para vocês que o açúcar de cana-de-açúcar, além de ser muito mais doce do que outros açúcares, né? E por isso mesmo ele tinha um apelo palatável maior, ele também era utilizado como um energético, né? Porque o corpo humano não estava acostumado com aquela bomba doce, com aquela carga de glicose tão grande. Então, muita gente, até os marinheiros mesmo, consumiam açúcar para se manter acordados. É por isso que criança, por exemplo, não pode comer muito doce, porque a criança ela fica ligada, fica elétrica, não dorme, etc. Beleza? E nesse processo, uma instituição ela vai ter um papel importantíssimo, que é a Igreja Católica, né? A administração colonial sem a Igreja talvez não teria funcionado. Primeiro porque coube à Igreja a justificativa religiosa, ideológica dessa empresa colonial, né? A justificativa de expandir a fé cristã, de levar a fé cristã para todo o mundo. E nesse sentido também eles foram importantes para a relação com os índios, né? Como eu falei semana passada, a Igreja Católica catequizou muitos índios, né? Aldeava esses índios e catequizava. Então, sem a Igreja Católica seria impossível, né? Então, a Igreja Católica serviu como esse esteio justificador da colonização, né? Com o argumento da expansão da fé cristã. Lembrando que a gente está falando de um período da Contra-Reforma, né? A tentativa da Igreja Católica de barrar o avanço do protestantismo que veio com as reformas protestantes. Então, o Concílio de Trento ele decidiu expandir ainda mais a fé católica pelo mundo, né? E coube aos padres jesuítas essa empreitada, beleza? Então, tinha muito jesuíta aqui no território da colônia. E, por fim, essa empreitada colonial, ela se deu através de um grande tripé de sustento, que é o que a gente chama de plantation, né? Que é a escravidão, o emprego da mão de obra escrava, primeiro índia e depois negra, pelos motivos que eu expliquei na semana passada, a monocultura, né? No início, cana-de-açúcar, monocultura significa cultura de um único insumo para exportação, nesse caso era a cana, né? E o latifúndio, ou seja, grandes propriedades de terras concentradas na mão de uma só pessoa, de uma só família, e dentro desse latifúndio funcionava toda a máquina produtiva da cana-de-açúcar, o plantio, a colheita, a extração do melaço, a fabricação do açúcar bruto, que na Europa ia ser refinado, e de outras coisas, como, por exemplo, a rapadura, a cachaça, tudo isso vinha da cana-de-açúcar e era produzido dentro desses latifúndios, que eram os engenhos. A gente está falando aqui não de outra coisa que não seja os engenhos. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa sociedade que foi estabelecida, construída dentro dos engenhos de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro. Tá? E por que meu slide não quer descer? Pronto. Bom, vamos lá. Como eu falei, a partir de 1530 começou a efetiva colonização do Brasil, né? E o primeiro grande instrumento administrativo que se implementou no Brasil foi a divisão do território pertencente a Portugal em capitanias hereditárias, né? São lotes de terra que eram doados através da carta de doação a um nobre português, a um fidalgo da coroa, e esse fidalgo recebia o título de capitão donatário, e através do foral, que era um documento que regulava o seu trabalho, ele tinha várias obrigações e vários direitos dentro da capitania, né? Ele tinha liberdade para legislar, para controlar a fundação de vila, de cidade, concessão de lotes para plantio, que era chamada sesmarias, enfim, mas ele tinha a obrigação de recolher também os impostos, e parte desses impostos deveriam ser mandadas para a coroa. Então, a capitania hereditária eram lotes que deveriam ser produtivos,
administrados por um capitão donatário, que era um homem de confiança da coroa, e esse capitão donatário enviar parte do lucro oferido nas capitanias para a coroa. Então, assim, tanto as terras eram administradas, quanto se tornavam lucrativas para a coroa. O objetivo máximo era isso, era ser lucrativo para as coroas, tá? Para a coroa portuguesa. Quando eu falo coroa, eu estou falando do coroa assim, do rei, o Estado português, a monarquia portuguesa, né? A coroa, negócio na cabeça, não, tá? Bom, então, vejam aí à direita, e existiram várias capitanias, umas maiores, outras menores que as outras, né? Que hoje, basicamente, algumas delas, inclusive, denominam regiões que hoje conhecemos como Estado brasileiro, como a Bahia, Pernambuco, o Rio Grande, que é o Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Espírito Santo, né? Ali tem São Tomé, São Vicente, Santa Amaro, o atual São Paulo, Porto Seguro e Ilhéus, ainda tá onde hoje é a Bahia, Itamaracá, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão, né? Território que hoje vai da Paraíba até o Maranhão, enfim, né? Mas cada lotezinho desse aí que vocês estão vendo era dado pela carta de doação a um capitão donatário, certo? Esse capitão donatário, ele tinha como obrigação tornar essas terras produtivas, deviam arcar com todos os custos, inclusive os custos e o trabalho referente a contato com os índios, a dominação dos índios com o apoio da Igreja Católica e também o conhecimento e a exploração da própria natureza daquela região, né? A gente está falando de um país que um território recém-descoberto, descoberto entre aspas, né? Recém-achado, habitado por índios, tá? E completamente dominado, na época, pela Mata Atlântica. Então, era vegetação pesada, eram animais, alguns totalmente desconhecidos do europeu. Então, essa exploração, esse conhecimento da terra, das pessoas que ali habitavam, das plantas, da vegetação, dos animais, ficava a cargo dos capitães donatários. É por isso também que muitos historiadores disseram que as capitanias eram muito boas para Portugal, por conta do lucro que podia oferir, mas eram ruins para o donatário, por conta do trabalho que eles tinham, tá? Vejam, comumente vocês vão encontrar em livros de história mais tradicionais que, o regime de capitanias hereditárias não deu certo. Isso é mentira, né? Porque argumenta-se que somente duas capitanias prosperaram, foram produtivas, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Desculpa, aqui embaixo, a de São Vicente, né? Isso é mito, tá? Assim, o fato é que essas duas capitanias tiveram uma produção de açucareira muito grande, né? Mas não quer dizer que as outras ficaram improdutivas ou foram falidas, nada disso, tá? É tanto que, quando o Brasil se tornou independente, lá em 1822, século XIX, ainda era dividido em capitanias hereditárias, tá? Mas a capitania era apenas uma forma de administrar grandes lotes de terra. Outras formas de administrar a colônia como um todo foram efetivadas pela coroa portuguesa. Então, as capitanias, elas não foram substituídas por uma forma de organização do território ou de controle do território, tá? Elas permaneceram ao longo da colonização, mas conviveram com outras formas de administração do território, como, por exemplo, as câmaras municipais, o governo geral e o conselho ultramarino. Tá? As câmaras municipais não é o que a gente conhece hoje como Câmara de Vereadores, que fazem as leis do município. Tá? A Câmara Municipal era uma instituição que uma localidade ganhava quando virava vila ou cidade, certo? Deixava de ser povoado. E a Câmara, ela cuidava de questões como abertura de ruas, limpeza, abastecimento de água e de alimentos, em menor escala, defesa do território. Então, questões mais ligadas realmente à vida daquela região, né? E quem eram quem trabalhava nas câmaras municipais, quem estava nas câmaras municipais eram apenas latifundiários, homens ricos, chamados de homens bons. Então, não tinha, por exemplo, escravo nas câmaras, não tinha índios nas câmaras. Eram só os homens brancos livres, ou nascidos em Portugal, ou que já nasceram aqui, mas eram descendentes de portugueses, tá? E
Outra forma também, essa um pouco mais falha, foi o governo geral, né, que foi uma tentativa de Portugal de administrar todo o território. Fazendo uma comparação, hoje em dia, é como se a Câmara Municipal fosse a prefeitura, as capitanias hereditárias fossem os estados e o governo geral fosse a presidência da República, né? A gente teve três principais governos gerais. O primeiro governo geral, de 1549 a 53, é, governado por Tomé de Souza. Eu vou passar, tá? Porque eu vou passar material mais detalhado para vocês. O segundo governo geral, Eduardo da Costa, de 1553 a 1558, e o terceiro governo geral de Mendes Sá. Para vocês terem uma ideia, teve até um quarto governo geral que dividiu a América Portuguesa, né, o Brasil, em dois estados, cada um com um governo geral diferente. O estado do Maranhão, que ia do Maranhão até mais ou menos embaixo da capitania de Porto Seguro de Ilhéus, e o estado do Brasil com sede na capital do Rio de Janeiro. O estado do Maranhão tinha sede na cidade de Salvador, capital da capitania da Bahia, certo? Mas depois essa forma de gerenciar o território foi posta em desuso e se criou o Conselho Ultramarino. Né? O Conselho Ultramarino era um órgão específico para as colônias portuguesas e era um órgão que mediava a relação entre colônia e metrópole. E ele foi criado como consequência direta da invasão do território pelos holandeses. Mas isso a gente vai estudar com mais calma no começo do próximo período, beleza? Essa invasão holandesa. Bom, voltando aqui. Em relação aos aspectos econômicos do Brasil colônia, a gente costuma estudar o Brasil colônia com grandes ciclos econômicos, né? Como, por exemplo, o ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar, ciclo das minas e da mineração, ciclo da borracha, mas, na verdade, não foram ciclos no sentido de começa um, acaba outro, começa um, acaba outro, tá? Mas foram práticas econômicas que, a partir do momento que foram surgindo, elas foram se convivendo umas com as outras. Mas aqui eu trago, pelo menos, as que tiveram mais importância ao longo da colonização, pelo menos até o século XVIII. Tá? Como eu estou falando aqui do período já colonial, em 1530 é implantada aqui no Brasil a lavoura da cana-de-açúcar, primeiramente na capitania de São Vicente, depois vai para outras capitanias e ela vai ter mais peso na capitania de Pernambuco. Né? Ao longo do resto do século 16 e 17, a gente vai ter a introdução da pecuária, criação de gado para a produção de leite, de couro, lavoura de algodão, principalmente nas regiões mais longe do litoral, e de tabaco, para a produção de cigarro mesmo. Né? Em 1550, vão começar a chegar os primeiros escravos negros, né, principalmente os sudaneses, na região do Sudão, lá da África, por aqueles motivos que eu falei na aula passada, né, a existência do grande comércio internacional de escravos, que era um comércio que existia desde a Idade Média, tá? E no final do século XVII, já no começo do século XVIII, vão ser descobertas as primeiras minas de ouro no Brasil, na região ali do Centro-Oeste e até Minas Gerais, né? Entre Mato Grosso e Minas Gerais, principalmente para aquela região. E qual a importância dessa mineração, né? Os espanhóis, quando começaram a colonizar o resto do continente americano, principalmente ali na região da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, eles encontraram logo uma grande quantidade de minério de prata, né? De prata que era já um metal precioso. E Portugal não achou prata aqui no Brasil. Então, durante quase 200 anos, passaram a procurar insistentemente pratas ou outros metais preciosos, até que, no finalzinho do século XVII, encontraram ouro em muita abundância, bem no interior mesmo do Brasil, como eu falei, na região entre o Mato Grosso, passando por Goiás, até Minas Gerais. Então, bem aquela região do meinho do que hoje é o Brasil, tá? Agora, essa questão da mineração a gente também vai estudar no próximo período. Isso aqui eu já falei na aula passada. Bom, vejam bem. Lavoura açucareira. Né? Aí a gente entra numa história muito particular, principalmente da capitania de Pernambuco. Né?
Por muito tempo, a historiografia do Brasil Colônia dizia que o açúcar vingou em Pernambuco, em São Vicente, ou nas ilhas, algumas ilhas portuguesas, como a Ilha da Madeira e na África, por conta do solo, né? Solo e clima favoráveis à produção de cana-de-açúcar. Mas, minha gente, isso faz algum tempo já que historiadores e biólogos, por exemplo, tentam desmentir. Porque a cana-de-açúcar, ela é quase mato, não é? E como bom mato, mato dá em qualquer canto. Então, a cana-de-açúcar não precisa de um solo específico, não precisa de um clima extremamente favorável, não é uma planta de uma região só, não é uma planta de um terreno só, tá? Ela dá em qualquer canto. Cana-de-açúcar é muito fácil de plantar. O problema a dificuldade da cana-de-açúcar não é o plantio, é a colheita, né? Porque é um mato, mas é um mato muito fresco, né? Cheio de plantinha. A colheita da cana-de-açúcar ela tem que ser feita na época certa, porque depois que a cana-de-açúcar floreia, né, quando fica aquela florzinha branca, não sei se vocês já viram cana-de-açúcar florido, mas depois que ela floreia, ela já não serve mais para a produção de açúcar, né? Tem que ser cortada na diagonal, numa alturinha certa, porque senão também perde a qualidade do dulçor, enfim, um mato muito chato para se colher, mas para plantar, não, beleza? Enfim, era um produto de extremo valor no mercado europeu, né, o que eu falava na semana passada, da boa aceitação do açúcar no mercado, do açúcar de cana-de-açúcar no mercado europeu daquela época, né, mas Portugal não tinha o capital, a expertise necessária para controlar todo o processo da fabricação do açúcar, do plantio da cana até o refino do açúcar. Então, Portugal fez uma parceria muito lucrativa entre Portugal e os holandeses, né, os flamengos. Por isso que eu coloquei aí parceria Luso-Flamengo, que são os povos conhecidos hoje como holandeses e belgas, praticamente. Mas naquela época eram vários reinos, como o rei de Flandres, a Bavária, a Batávia, a própria Holanda, enfim. Aquele pessoal ali, do meio da Europa, que também estava junto com Portugal nessa empresa açucareira. A Portugal, né, no Brasil, por exemplo, competia o plantio da cana, a extração do melaço, a fabricação do açúcar mais grosseiro, que é o mascavo, e da rapadura. Aos holandeses, né, aos flamengos, né, como se diz, cabia o refino do açúcar e a comercialização desse açúcar na Europa. Tá? Então, por isso que houve essa parceria Luso-Flamengo. Tá? Essa questão aqui do trabalho compulsório eu vou pular, que eu também já expliquei na aula passada, o porquê da utilização dos escravos índios e escravos negros aqui no Brasil, no plantio da cana-de-açúcar, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso voltar para isso, mas eu já tinha falado na aula passada. Bom, um aspecto extremamente relevante a se tratar, né, em relação a essa sociedade do açúcar, ou como os historiadores chamam de sucarocracia, que foi muito marcante aqui na atual região Nordeste, né? Principalmente Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia, né? Que foi uma sociedade que foi muito construída tendo como base o engenho e a figura do senhor de engenho. Então, nessa pirâmide social dessa sociedade açucareira, a gente tem um pouco o senhor de engenho e suas famílias, né? Embaixo, os homens livres, são senhores de terra sem engenho, com propriedades menores, e trabalhadores que trabalhavam autonomamente, trabalhavam para si. Ferreiro, carpinteiro, vendedores, capatazes, que são auxiliares dos senhores de engenho, etc. Então, é toda a população livre, independente de ser pobre ou não ser tão pobre assim, mas a população livre. Como eu falo população livre, é uma população que não é escrava. Aí o escravo está no topo, na base, aliás, dessa pirâmide social, tá? Esses escravos que trabalhavam no engenho, tá? Existiam escravos que trabalhavam especificamente em cada parte da produção. Escravos para plantar, escravos para colher, escravos para fazer o melaço, para fazer a cachaça, para fazer a rapadura, o açúcar mascavo, né? Escravos para ensacar, etc. Então, a dinâmica do engenho
era muito grande, era muito complexa, tá? E existiam as posições específicas desses escravos dentro dessa complexidade do engenho. E também tinha os escravos, principalmente as mulheres, que trabalhavam dentro das casas grandes, dentro do engenho, né, que eram as escravas domésticas, a que cozinhava, a que limpava a casa, a que tomava conta das crianças, etc. Beleza? Então, a sociedade nordestina, principalmente, ela foi forjada a partir dessa pirâmide social. E nessa sociedade existia a figura do senhor de engenho, que era uma figura centralista, uma figura central, porque a sua importância era maior do que a dos outros personagens, dos outros atores sociais, tá? E é nessa sociedade aristocrática, nessa sociedade ligada ao açúcar, ao engenho e ao papel do senhor de engenho, que surgiu o patriarcado brasileiro. Porque nessa sociedade, a mulher não tinha tanta importância como o homem. Era sempre submissa, a mulher era sempre dependente do marido, ou até mesmo de outros homens da sua família, como filhos, tios, cunhados, mas a mulher sempre aparecia em situação de submissão, tá? Tanto as mulheres do senhor de engenho, quanto as demais mulheres eram sempre submissas, né? As escravas tinham valor menor, valor econômico mesmo, valor menor que os escravos, né? As mulheres livres também, elas eram sempre subjugadas à autoridade do seu marido, etc. Existiram mulheres senhoras de engenho? Sim. Poucas, nem tão poucas, tá? Mas isso não era uma grande regra. Tá? Essas senhoras de engenho, geralmente, elas herdavam quando a propriedade, quando seus maridos morriam, dividiam com os filhos tal. Mas existia. Né? Aqui em Pernambuco mesmo, existe um bairro, que é o bairro de Casa Forte, aqui no Recife, que é todo originado de um antigo engenho que era administrado por uma mulher. Né? Enfim, tá? Mas o que eu quero destacar é que nessa sociedade do açúcar, a figura masculina, a figura paterna, a figura do patriarca, do homem, era uma figura central. E isso a gente vê respingos até hoje na construção, na conformação da nossa sociedade e no machismo estrutural que a gente vivencia até hoje. E esse machismo dessa época, essa posição submissa da mulher, ela era constantemente referendada pela Igreja Católica. A Igreja Católica serviu não só para adestrar índio e para justificar a colonização com a expansão da fé cristã, mas serviu muito também para manter as mulheres submissas ao seu marido, né, ou aos homens da família, a partir do momento que a Igreja Católica pregava essa submissão, dizia que não era coisa de Deus uma mulher se emancipar, ou uma mulher que tivesse maior liberdade ou liberdade igual do que um homem, né? Então, muita mulher foi perseguida pela Igreja Católica por conta da ausência de alguns homens nas suas famílias, né? Inclusive, a Inquisição, quando veio para o Brasil, né, o Tribunal da Inquisição, caçou algumas mulheres nesse sentido, ou as chamadas bruxas, né? Aquelas mulheres que tinham uma vida sexual mais ativa, que tinha conhecimento de medicina popular, essas coisas, né? Bruxa era basicamente isso. Então, essa é a conformação social do Brasil colônia, né? Como eu falei, família patriarcal, homem como centro da família, como mandante do núcleo familiar, forte influência dos padrões da aristocracia europeia. Como assim? Essa ideia do homem como centro da família, como o poder emanando do homem, ela não é a invenção do Brasil. Ela já vem de uma forte tradição da nobreza europeia, né, com raiz ainda na Idade Média. Lembrem que na Idade Média, principalmente não tinha feudalismo, o senhor feudal, o homem, era a figura tradicional, era a figura de poder, era a figura de onde emanava o poder. Então, esses padrões foram trazidos aqui para o Brasil. Né? Existia uma presença de outras religiões ou de religiões convertidas nessa sociedade. Como eu estava falando aqui do papel da igreja, né, a igreja se fez muito presente e também ela teve um papel muito forte aqui no combate à disseminação de outras fés que não fosse a cristã, a católica, a cristã católica.
Então, existia aqui no Brasil, principalmente aqui em Pernambuco, era um grande foco dos chamados marranos, que eram judeus convertidos, ou cristãos novos, né? Que eram judeus que, pelo menos da boca para fora, se diziam que eram cristãos convertidos, né, para não serem perseguidos pela Igreja Católica, para poderem atuar aqui no território, porque o judaísmo era considerado pecaminoso, era considerado uma coisa até demoníaca, tá? Enfim, então muitos desses cristãos novos, eles eram judeus falsamente convertidos ao cristianismo, ao catolicismo, por questões de liberdade. E existiam alguns métodos para identificar quem era cristão novo, né? Porque a sociedade marcava mesmo quem era cristão novo, ficava meio que de olho nesses cristãos novos para ver se eles não estavam continuando com suas práticas judaicas, com seus hábitos judaizantes, né? Que era principalmente o sobrenome, né? O sobrenome dado aos cristãos novos, geralmente, eram sobrenomes que tinham como influência nome de árvores, né? Como, por exemplo, Oliveira, que é o pé da azeitona, né? Silveira, ah, enfim, quem mais? A própria Silva também é um nome derivado de planta, Carvalho é um nome derivado de uma madeira, enfim. Então, esses sobrenomes eram para identificar inicialmente quem era cristão novo, tá? Porque as famílias tradicionais portuguesas tinham outros sobrenomes, como Cavalcante Albuquerque, os Sá, né? Enfim, minha família, a família Maranhão, a família, quem mais? Deixa eu ver, Duarte, enfim, tá? Bom, nessa sociedade, como eu falei, a base da pirâmide estavam os escravos, tá? Mas os escravos já podiam deixar de ser escravos, eles podiam ser ex-escravos, se tornarem homens livres e subirem um pouco naquela pirâmide, né? Deixar de ter esse status inferior de escravo, né? E essa possibilidade era a alforria, a alforria era um documento, uma carta assinada pelo senhor, pelo proprietário do escravo, dando a ele liberdade e a condição jurídica de liberto, tá? Olha o nome, liberto. Ele vai ter esse carimbinho de liberto, ou seja, ex-escravo. Ele não nasceu livre, ele nasceu escravo. Né? Ele era escravo, passou a ser livre. Tá? Essa alforria, ela podia ser dada pelo senhor, em casos diversos, mas também podia ser comprada pelo próprio escravo. Né? Somente os escravos de ganho, que trabalhavam nos centros urbanos, juntavam dinheirinho e acabava comprando a sua alforria. Aí existiam outros interesses dos escravos que não era sempre a alforria. É tanto que a sociedade escravista brasileira e a dos Estados Unidos também tinha uma curiosidade bizarra, que é que, assim, bizarro, que pode parecer bizarro aos nossos olhos, mas alguns escravos tinham escravos. Eles juntavam dinheiro e, ao invés de comprar só alforria, compravam outro escravo. Né? Você vê que no Brasil a escravidão ela era muito mais do que uma questão de mão de obra, era uma questão de status, tá? Então, não foi raro a existência de escravos que acabavam comprando outros escravos. Tá? Enfim, vejam bem, para encerrar os assuntos da primeira unidade, a gente tem que esclarecer um importante período da história portuguesa, espanhola e, consequentemente, brasileira, que é a chamada União Ibérica, que é o período em que Portugal e Espanha foi administrado pelo mesmo rei, que era o rei espanhol. Né? O que é que aconteceu? 1580. 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu numa batalha na África, a Batalha de Alcácer Quibir, né? E ele não tinha herdeiros. Inclusive, fala-se que esse rei ele podia ser homossexual, podia ser estéril, mas enfim, ele não tinha herdeiros. Tá? E a monarquia portuguesa era uma monarquia hereditária, tem que assumir o filho do rei e assim sucessivamente. Mas Dom Sebastião não tinha herdeiros. Né? Quem deveria assumir a coroa portuguesa, da monarquia portuguesa, seria seu parente mais próximo, né, pela linha de sucessão. E esse parente mais próximo era o rei Filipe da Espanha, que era primo de Dom Sebastião. Então, o rei Filipe da Espanha, ele se torna rei da Espanha e de Portugal. Né? E Portugal passa a ser administrado pelo rei espanhol de 1580 a 1640, certo? Então,
esse episódio ele tem consequências diretas para o Brasil. Primeira delas, lembram que eu disse que na produção açucareira, Portugal tinha um acordo com os povos flamengos, né, com os holandeses, para o refino e comercialização do açúcar, né? Sendo que os holandeses, os flamengos, eram inimigos da Espanha, tá? Eles viviam em guerra, estavam em guerra no século XVII, tá? E por conta disso, essa parceria Portugal-Flamengos, né, Portugal-holandesa, ela é rompida, ela é anulada. Então, isso já ia prejudicar a Holanda, porque ela com isso, perdeu o monopólio do refino do açúcar e de comercialização do açúcar produzido no Brasil, tá? Então, entendam, o Brasil era colônia portuguesa, Portugal estava sendo governado pelo rei da Espanha, a Espanha era inimiga dos holandeses e, por conta disso, por conta dessa inimizade e dessa guerra que eles estavam travando, os benefícios existentes entre Portugal e Holanda foram anulados pelo rei Filipe da Espanha, beleza? Então, isso é a primeira consequência, né? É a saída da Holanda desse esquema de produção e comercialização do açúcar produzido no Brasil. Sendo que os holandeses eles não iam deixar isso barato, né? Eles prepararam uma retaliação, uma vingança, para tentar recuperar o controle do comércio do açúcar brasileiro, produzido no Brasil, na Europa. Então, eles invadem o território brasileiro, né, que estava governado, que estava administrado pela Espanha. Então, eles invadem em duas ocasiões na década de 1620, 1630. Primeiramente, eles invadem a Bahia, tá, e permanecem lá durante o ano, mas são depois expulsos pela população local, e depois, né, eles invadem Pernambuco, a capitania de Pernambuco, e permanecem aqui durante 8 anos. Né? Por que eles conseguem permanecer aqui? Porque eles chegam com um discurso mais apaziguador e menos rígido do que os portugueses e espanhóis que aqui estavam como colonos. Né? Por exemplo, uma coisa que foi muito importante é que os holandeses, que não eram católicos, eles permitiam a liberdade religiosa para não católicos aqui, principalmente para judeus. Como aqui tinha muito judeu, muito cristão novo, né, esses judeus convertidos, eles ganharam, os holandeses ganharam logo a simpatia desses judeus e cristãos novos aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, né? E tinha muito comerciante que era judeu. Então, essa aliança holandês-judeus foi muito importante. Outra coisa, se aliaram com os índios que eram inimigos de Portugal. Tá? Então, os holandeses souberam com quem se aliar, como se aliar para permanecer no território de Pernambuco. Tá? Permaneceram um bom tempo, 8 anos depois dessa invasão, mas eles permaneceram por muito tempo. Eles chegaram aqui em 1630 e só vão ser expulsos em 1654. Então, foram 24 anos de presença holandesa aqui em Pernambuco e de administração holandesa aqui em Pernambuco. Até que eles vão ser expulsos e o território vai voltar ao domínio e administração portuguesa. É por conta dessa invasão que, como eu falei, vai ser criado o Conselho Ultramarino em Portugal, que vai ser um órgão que vai centralizar a administração colonial e a relação Brasil-Portugal. Não só Brasil, todas as colônias de Portugal no Oceano Atlântico, beleza? Bom, então com isso aqui, a gente encerra os conteúdos da segunda unidade, beleza? Então, vou disponibilizar para vocês algum texto de apoio, vou disponibilizar esses slides. Esses slides a gente vai usar também ao longo do próximo período, do quarto período todinho, tá? E vocês já vão poder fazer as perguntinhas para o questionário. Deixa eu voltar aqui, deixar de compartilhar. Pronto, beleza? Então, depois de assistirem essa aula, se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo lá no Classroom, ou se quiser a resposta mais rápida, podem falar no WhatsApp lá no grupo, beleza? Mas eu me dou por satisfeito de ter conseguido explanar esses assuntos e conseguir explanar esse conteúdo agora, tá? Então, agora é com vocês, depois de assistir essas aulas e ler o material de apoio, que eu vou deixar lá, elaborar as últimas perguntas e daqui a cerca de 10, 12 dias, no máximo,
o questionário vai estar disponível para vocês responderem. Lembrando que esse questionário vai ser a nota da primeira e da segunda unidade, beleza? Bom, povo, então é isso. Bom fim de semana para vocês e até mais. Vou parar de gravar aqui, tá?